que eu cresça, ainda sou uma criança, dependente do Pai, dependente do seu amor. Sou dependente do seu agir em minha vida. Sou dependente dos seus cuidados. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Quando estou fraco, tu... Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, você pode acompanhar pelo telão. Você que está no Face, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou eu creio que vai aparecer aí na tela também do seu smartphone, os versos para você acompanhar. E depois, quando terminar, nós vamos para João 3,16, que eu creio que todo mundo já conhece. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. João 3,16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e mundo aqui pessoas, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O perfeito poder do amor. Relembrando sobre tudo que nós ministramos neste mês convencionado como o mês do nascimento de Jesus, ninguém sabe ao certo qual foi o dia ou o mês, mas parece que bate com o mês de dezembro, não é? Então, nós queremos agora, já que foi convencionado, celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse mês, nós temos falado sobre esse perfeito poder do amor. Falamos que o amor é o poder perfeito que o mundo precisa. Também falamos que o amor é uma força terapêutica. Tem esse poder para curar a nossa alma, para curar o nosso espírito, para que nós possamos de fato ser aliviados do peso e das coisas que muitas vezes nos sobrevêm na área do nosso sentimento, das nossas emoções, das nossas volições. Falamos também que o amor é uma força positiva, não é? É essa força positiva que nós falamos, que ela é uma força que nos motiva, o amor é motivador. O amor motiva a não desistir, a não parar, a persistir, faz de nós pessoas realmente obstinadas,
por aquilo que nós buscamos em Deus. O amor também não somente motiva, mas ele agrega, ele ajunta, ele agrega para unir. E nessa unidade nós formamos o corpo e nos tornamos mais fortes. O amor, ele tem o poder de libertar, ele liberta pessoas de amarras, né, de pesos, de culpa, de ressentimentos, de mágoas, de ferida. O amor tem esse poder terapêutico, como eu falei, e esse poder de libertar pessoas de cadeias espirituais. E o amor nos faz vencedores, não é? Os filhos de Deus não nasceram para ser vencedores, já nasceram na condição de vencedores. E nós precisamos viver como tal. E nós sabemos que Deus é amor, e quem conhece Deus pratica esse amor. Lucas, lá no capítulo 2, quando narra sobre o nascimento de Jesus, ele fala que havia alguns magos, ou melhor, alguns pastores, os magos é outra história, os pastores estavam no campo e de repente apareceu um anjo e disse-lhe paz, porque eles ficaram com medo, e disse, eis que vos trago boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, o Messias, o Cristo, não é? E você vai logo em seguida lendo isso e você vai ver que os anjos, eles cantaram aquilo que o nosso querido pastor Robson falou, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu acho muito gostoso, eu acho muito profunda essa frase, quem Ele quer bem. Você já pensou se Deus nos quisesse mal? Mas Ele nos quer bem, Ele te quer bem. Nós precisamos entender que essa frase simples traz uma profundidade imensa na nossa vida. Quando nós falamos de amor, eu já falei isso, nós não falamos de um sentimento, nós falamos de um mandamento. Mas mais do que um mandamento, nós falamos de uma pessoa, Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, esse também ama. Porque o amor não depende daquilo que eu sinto, o amor não depende da expectativa que eu aplico no sucesso de alguém para amar. Mas eu amo as pessoas e eu amo independente. O amor, ele não cobra nada de ninguém, ele não investe na pessoa esperando que essa pessoa te ame. Mas quando nós amamos porque nós gostamos de dar, porque entendemos que é melhor amar do que ser amado, é melhor dar do que receber, é melhor abençoar do que ser abençoado. Mas quando a outra pessoa, aquela que recebe o nosso carinho, o nosso amor, que é o amor de Deus através de nós na vida dela, e ela entende esse amor, ela também vai compreender, e aí ela passa a nos amar, mas não porque nós pedimos, não porque a nossa carência gritou pedindo o amor. E hoje é Natal, ou melhor, foi Natal no sábado, e nós comemoramos. Mas o que nós comemoramos, o que o mundo comemorou nesse dia? Na verdade, muitas casas festejaram, muitas casas celebraram, muitas casas cantaram, mas a verdadeira pessoa, o motivo da festa, muitas vezes não participa da festa. E quando nós falamos de Natal, para nós cristãos, ele tem um processo para nós entendermos isso. E às vezes a gente não entende esse processo. Qual que é o processo do Natal? Por exemplo, para mim, o Natal não é somente o nascimento de Jesus. O Natal tem um processo. O mundo e algumas religiões, elas celebram o menino Jesus. Mas se Jesus só nasceu e não cresceu, ele não pode ser seu salvador. O menino não pode salvar ninguém. O menino precisou de papai, precisou de mamãe. O menino precisou ser mamado, o menino precisou mamar, o menino precisou de troca de roupas, o menino precisou de banho, o menino precisou de todo o cuidado do seu pai e da sua mãe, porque o menino é vulnerável, é indefeso. O menino não pode salvar. O menino veio com um projeto. Mas esse menino, que também aos 12 anos estava no templo fazendo a obra do pai, ele entendeu o seu chamado desde o nascimento. E se preparou para fazer aquilo que ele queria. Mas esse menino, aos 30 anos de idade, eclode para o mundo com um chamado, e aí ele se revela como Messias. E 3 anos depois, ele morre na cruz. E se no nascimento dele eu festejo, eu celebro, na morte eu entristeço, porque as trevas tomaram contas por um momento.
também isso não é o Natal. Mas depois de 3 dias, nós vimos que os nossos amados discípulos de Jesus foram lá, assim como Maria e tantas outras, e viram que o sepulcro estava vazio. Ele havia ressuscitado. O Natal é um processo de alguém que nasce, vive, morre, ressuscita, e quando eu aceito esse pacote, esse processo na minha vida, então o Natal passa a ter sentido para mim. Mas quando eu festejo o nascimento, e eu também não festejo, ou melhor, eu não me entristeço com a morte, eu não tenho por que celebrar a ressurreição. João 3,16 diz que Deus te amou e me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu e você, crendo nele, não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. O nascimento de Jesus, e ele veio a esta terra com um propósito. Não foi de ser chamado de bonito, até porque nele não havia beleza nenhuma. A beleza de Jesus não chamava a atenção de ninguém. Isaías escreveu isso, nele não havia nada que chamasse a atenção. Jesus não tinha o corpo atlético, nem olhos verdes, nem tinha essa cor branca dourada que muitas pessoas e os artistas religiosos pintam. Jesus estava mais para moreno, até porque aonde ele nasceu, com o sol escaldante, não dava para ser, um branco alemão. E aqui não é racismo, eu estou falando de onde ele nasceu. Eu estou falando que ele nasceu no Oriente, ele nasceu num lugar de calor de 50 graus. Mas ele nasceu para todos. Ele nasceu para o branco, ele nasceu para o negro, ele nasceu para o amarelo, ele nasceu para o ser humano. Mas se ele não nascer dentro de nós, não faz muita diferença. E quando nós falamos do amor, eu falei que nós temos uma herança maldita nessa questão de interpretação do amor. E qual é a herança maldita? É a herança greco-romana. É a herança shakespeariana do amor. Que nós não entendemos o que é amor, porque nós ouvimos em verso, prosa, em teatro, em livros, em peças, a compreensão totalmente grega do amor. E aí a gente confunde, achando que Deus e que o amor dele é aquele amor que os gregos escreveram, que os filósofos escreveram, que os grandes pensadores pensaram. Não. Por isso, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, nós passamos a mergulhar e a compreender o amor, nós chegamos à conclusão de que nós estamos longe do que de fato é o amor. Nós estamos longe do que de fato é compreender o que é o amor. Porque a gente escolhe quem ama, Deus escolheu a humanidade. Porque a gente escolhe de quem quer gostar, e Deus escolheu gostar de quem não merecia. Nós queremos que as pessoas mereçam o nosso amor, mas Deus nos amou sem nós merecermos. Nós queremos eletizar ou selecionar as pessoas que entram no nosso coração. Porque o amor romano, o amor grego é assim. O amor pagão é assim, ele seleciona. Mas o amor de Jesus, ele não seleciona. Ele pega a escória da sociedade. Ele pega os excluídos, como também pega os incluídos. Porque para ele, todo mundo está numa mesma condição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele vem com seu imenso amor para nos dar vida e vida com abundância. O amor, como igreja de Cristo, nós precisamos praticar o amor, porque o amor é a grande revelação de Deus ao homem. E como que eu entendo isso? Eu entendo porque o amor que eu recebo é o mesmo amor que Jesus recebeu, o mesmo amor. Jesus não recebeu um amor diferente do que eu recebo hoje do Pai. João 17, 23 e 26 diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus não foi mais amado do que eu e você somos amados. Versículo 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, Jesus disse, esteja neles, e eu neles esteja. Jesus era o Filho único, que escolheu deixar de ser o unigênito, para se tornar o primogênito.
Ele não queria, em Jesus não havia nenhum tipo de egoísmo, não existia o império do Filho único. Ele abdicou do direito de ser o único filho e o único herdeiro de tudo, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Esse amor, chamado Jesus Cristo, esse amor revelado de Deus, é o amor que perdoa. 1 João 2,12 lemos que o amor é capaz de fazer isso. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O amor faz isso. O amor encobre multidão de pecados. Não significa que não trata. Mas quando nós falamos de amor, e o amor de Deus em mim, eu não preciso guardar ressentimento, raiz de amargura, porque o amor perdoa. O perdão que eu recebi é o perdão que eu dou. A graça que eu recebi é a graça que eu distribuo. A bondade que eu recebi é a bondade que eu distribuo. Isso é o amor. O amor que cura pessoas, porque ele tem esse poder de perdoar. Muitas pessoas estão doentes e estão morrendo, e estão somatizando doenças mortais, porque elas guardam dentro delas raízes de amargura, ressentimento, mágoa, ódio, iras, não é? São pessoas azedas, porque não entenderam que o amor, ele tem esse poder de perdoar. Sabe, eu acho muito interessante porque às vezes a gente fala assim, olha, eu quero que Deus me ajude, me ensine a perdoar. E aí vem uma pessoa e te ofende amargamente, te ofende profundamente. Você fala, miserável, eu não perdoo, mas você orou para Deus te ensinar a perdoar. E para você saber se você aprendeu a perdoar, tem que vir alguém para te ofender, para te magoar. Alguém tem que te ferir para saber se você sabe perdoar. Porque perdoar quem não nos fere, vai perdoar o quê? Perdoar quem não nos magoa, perdoar o quê? Mas a gente quer perdoar aquele que não precisa de perdão. E quando alguém nos fere, a gente fala, eu não perdoo. Mas veja, o perdão de Deus, Jesus é o amor que nos perdoa. Ele é um amor sacrificial que nos justifica. Romanos 5,9 e Efésios 2,13 lemos o seguinte: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do inferno, da ira do mundo, da própria ira de Deus que um dia há de se mostrar na terra. E Efésios 2,13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos aproxima de Deus. Mais do que nos aproximar dele, nos dá a condição de filhos de Deus. E como filhos de Deus, amados, nós podemos chamá-lo de Pai. Nem todo mundo pode chamar Deus de Pai. Há uma diferença entre criatura e filho. Criaturas são todos aqueles que foram criados por Deus, mas filhos são todos aqueles que foram gerados em Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. A humanidade, ela é criatura de Deus, mas quem confessa Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Ah, todos nós somos filhos de Deus. Não, não somos filhos de Deus. É duro ouvir isso, nos choca sim, mas se todos nós somos filhos de Deus, então eu não preciso me tornar um filho de Deus. Eu vou para o céu independente de como eu vivo. Não, não é verdade. Todos nós fomos criados por Deus. Com Ele está o poder da criação. Mas filhos são aqueles que são gerados no ventre espiritual de Jesus Cristo, que são gerados pelo Espírito de Deus. Esses sim se tornam filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, João 1,12, Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está falando a pessoas que já foram criados, a saber os que creem no seu nome. Então tenha isso no seu coração. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Seremos chamados filhos se nos rendermos a Jesus, para que Ele gere em nós essa nova criatura. O amor sacrificial de Jesus é o amor que paga a nossa dívida, que nos justifica, nos torna justos diante de Deus. E é por isso que eu e você não precisamos dizer que somos pecadores regenerados. Nós podemos dizer que somos santos que por vezes erram, santos que por vezes falham, santos que por vezes escorregam. Não é? Porque
Deus não tem filhos pecadores. Deus tem filhos santos e que por vezes erram. Pecadores são os que estão lá fora, sem Deus, sem Jesus. Aqueles que não professam, que não entendem a graça e o amor de Deus. Mas filhos de Deus são santos. E o que é santo? Santo é separado. Separado para servir, para adorar a Deus. Não é? Esses são filhos de Deus, são santos, santificados em Cristo Jesus. O amor de Deus vivifica, ressuscita e eleva aos lugares celestiais. Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, preste atenção nesse verso. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra, ela fica às vezes obscura na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente pensa muito em ressurreição futura. Mas Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E quando Ele nos vivificou, Ele precisou nos ressuscitar, nos dar uma vida nova. E é por isso que nós somos hoje, amados, vivificados por Cristo Jesus. O amor de Deus fez isso. Ele soprou o fôlego de vida em mim, porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender, amados, que fomos vivificados. E uma vez vivificados, o que nos resta? A ressurreição. Nós não vamos ressuscitar no último dia, também, mas nós já fomos ressuscitados. E mais do que ressuscitados, nós também fomos colocados à direita do Pai, ou melhor, à direita de Jesus. A posição que o Filho de Deus tem é estar nas regiões celestiais, assentado à direita de Cristo, vivificado, ressuscitado e assentado à direita do Pai, à direita de Jesus. Tudo isso o amor de Deus nos proporcionou. Tudo isso o amor de Deus nos proporciona. Você pode falar, pastor, isso tudo é uma utopia, isso tudo é um devaneio. Não, não é um devaneio, isso é uma realidade. Sabe por quê? Deixe-me dizer uma coisa. Nós somos capazes de acreditar nas mentiras de muitos políticos. Nós somos capazes de acreditar nas mentiras dos nossos patrões. Mas não somos capazes de acreditar na verdade de um Deus que não pode mentir. Simplesmente porque nós não o vemos. Mas quando uma pessoa fala para você, e você diz, eu acredito em você, o que você está exercendo nessa pessoa? Fé. Fé no que ela diz. Fé no que ela está falando. Eu acredito que você vai fazer. Eu confio que você vai fazer. E aí ela te decepciona, você fica triste e frustrado. Poxa vida, eu acreditei na tua palavra, eu confiei. Nada mais é do que você ter exercido fé no que ele disse, fé de que ele ia fazer. Mas você ouviu. Como Deus a gente não vê, nós temos dificuldade de acreditar que ele está falando a verdade. Eu não vi ele escrevendo. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, rapaz, você é um cara tão inteligente, você acredita mesmo na Bíblia? Você não sabe quem escreveu a Bíblia? Eu falei assim, mas eu acredito que foram homens inspirados por Deus. São livros inspirados pelo Espírito Santo. E aí ele continuou conversando comigo e falei assim, cara, quem que descobriu o Brasil? Ele falou, ele foi rápido, Pedro Álvares Cabral. Eu falei, como é que você sabe? Você não estava lá? Porque os livros dizem, mas você viu escrever? Você escreveu? Não. Por que você acredita? Porque você tem fé para acreditar em bobagem, mas não tem fé para acreditar em Deus. É a mesma fé. Só que a fé que salva é quando ela é direcionada para Cristo. Quando ela é direcionada para Deus. Quando esse dom que nós temos de crer é voltado para olhar para Jesus e falar, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o autor da minha vida, e eu decido colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu decido me entregar ao Senhor. Esse amor nos faz herdeiros dele. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros. Olha só, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora ele está falando que Jesus morreu, mas ressuscitou. E eu e você, como uma nova criatura, também morreremos. Mas a morte não tem mais poder sobre nós, e um dia nós ressuscitaremos para viver com ele eternamente. Mas mais do que isso, e aqui tem sentido o que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito de Deus, repetindo um pouco. Mas ele abdicou de ser unigênito para ser, como Paulo escreve, o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos herdam. Irmãos têm pai. E irmãos herdam aquilo que o pai deixou, aquilo que o pai tem. E é por isso que ele diz, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque aquilo que Cristo vai herdar também vai ser nosso. Porque ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Sabe, amados, o amor faz todas essas coisas. Eu quero que você entenda qual é a proposta do amor de Deus para você. Não é uma proposta qualquer. Não é a proposta que muitas mulheres recebem de homens e muitos homens recebem de mulheres. Não, não é a proposta que o mundo dá para você. A proposta do amor de Deus é para transformar, mudar e te assegurar uma eternidade. Mas tem mais. O amor nos faz habitação do Espírito. Efésios 2, de 19 até o 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O Espírito Santo habita em mim e em você. Quando o templo, depois que o povo veio de Jerusalém, da Babilônia, e reconstruíram com Neemias, Esdras e Zorobabel, e eles ficaram felizes quando reconstruíram o templo. E através do profeta Ageu, o Senhor falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo mundo acha que a glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, é aquela casa, é aquele templo. Depois vem Herodes e constrói novamente o templo judeu. E muita gente disse, agora a glória da segunda casa, já é a terceira casa, né? A glória da segunda casa vai ser tremenda, vai ser fantástica. E tem lá um muro que as pessoas vão lamentar. Porque o templo foi destruído também pelos romanos. Mas quando nós olhamos para Atos 2 e vemos o descer do Espírito Santo, o Pentecostes, e o Espírito passa a habitar em nós, ali se cumpre a palavra que Ageu declarou e a palavra que nós lemos em Ageu e em Neemias, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a glória da segunda casa não é casa construída por mãos humanas, mas é construída pela mão de Deus, é a igreja dele, é a noiva dele, que ele edificou para nele habitar a sua glória e o seu Espírito. Se você é a igreja de Cristo, a glória da segunda casa, que é você, é maior do que a primeira. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos entender isto. Porque essa ninguém pode destruir. Porque é construída não por mãos humanas, mas eternas. O amor, ele é libertador. João 8, 32 e 36 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho, o amor de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, e como que tudo isso pode se reunir em mim, que sou um pecador, que sou uma pessoa que não tem Jesus? Como que isso pode acontecer? 2 Coríntios 5,17, nós entendemos tudo isso. Como que todo esse processo? Porque se nós não nos tornarmos uma pessoa nova, gerada em Cristo Jesus, nós não teríamos estrutura para receber tudo isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez
Mas olha o 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério, a capacidade de reconciliar outras pessoas em Cristo Jesus. É por isso que nós temos todas estas coisas. O amor de Deus não deixa que nós sejamos destruídos, e ela é entendida em forma de misericórdia. Lamentação 3, 22 e 23, lemos o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amados, lembre-se de uma coisa: todos os dias nós merecemos a morte. Todos os dias nós merecemos a morte. Pastor, misericórdia. Por que o senhor acha? Porque o salário do pecado é a morte. E a gente peca. Então todos os dias nós merecemos a morte. Mas a bondade misericordiosa de Deus, e a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é transformado em misericórdia todos os dias, e por causa desse amor transformado em misericórdia, é que eu e você não somos consumidos. Ele alimenta a esperança de que eu e você nos arrependamos, de que eu e você peçamos perdão, de que eu e você confessemos os nossos pecados e que nós sejamos recebidos. Essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Por que ela se renova a cada manhã? Porque ela precisa ser renovada num corpo que infelizmente peca, que infelizmente erra, que infelizmente falha. Num processo da evolução nós erramos, e fala evolução de santificação. Mas esse amor que nós muitas vezes temos dificuldades de entender, ele é percebido pelo Espírito Santo no cristão. É o Espírito que nos faz compreender este amor. Por exemplo, ele é o selo sobre a minha vida e sobre a sua vida. 2 Coríntios 1, 22, lemos: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, a marca do Espírito em nós. Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando ele nos salvou, Apocalipse 5 diz que Deus, ele nos comprou, Jesus nos comprou pelo seu sangue para Deus. Então nós somos propriedade de Deus. Pedro escreve isso. Nós somos uma propriedade santa, uma nação sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe, nos chamou para a sua maravilhosa luz. Veja, o Espírito Santo, quando ele nos sela, ele nos marca e diz: vocês são propriedades do Senhor. Você assiste televisão, você vê fazendas de gado, você vê fazendas de vários tipos de animais, e você percebe que tem uma placa na orelha ou uma marca selando o corpo do cavalo, do animal. Aquele selo diz que ele tem um dono, que ele tem uma propriedade, que ele pertence a alguém, que alguém comprou, que alguém pagou o preço por ele. Assim somos nós, como ovelhas espiritualmente falando. Nós temos a marca, mas a marca não é a marca de fogo, é a marca do Espírito Santo em nós. O Espírito habita em nós, o Espírito está em nós. O Espírito também nos concede dons para cumprir a sua vontade. 1 Coríntios 12 diz lá e narra sobre todos os dons, e ele fala acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Um dia o irmão perguntou para mim: pastor, quantos dons você tem? Eu falei: eu tenho todos. Ele olhou para a minha cara e falou assim: mas como você é petulante, né? Pensou isso. Eu tenho certeza que ele pensou. Eu falei: não, mas você tem todos os dons? Eu falei para ele: o dom pertence a quem? E ele, todo teológico: o dom pertence ao Espírito Santo, o dom é do Espírito Santo. O Espírito Santo habita onde? Em mim. Eu falei: então você tem todos os dons. Se o Espírito Santo habita em você, quantos dons você tem? Todos. Agora,
O que é que evidencia? Se um dia eu precisar orar por alguém que está enfermo, Deus me dá o dom de cura. Orar por alguém que está possesso, Deus me dá o dom de libertação. Se orar por alguém que precisa de uma palavra de conhecimento, Deus me dá a palavra de conhecimento. Mas se eu estiver cheio, transbordante, preparado para ser usado pelo Espírito, Ele vai me usar a hora que Ele precisar, segundo o dom que eu preciso manifestar. Imagine um mecânico de automóvel, ele chega para consertar o seu carro, para arrumar o teu carro, ele chega lá com uma mala de ferramenta e abre uma mala lá e tem uma chave de fenda. Você fala, esse cara não é mecânico nem aqui, nem em lugar nenhum. Meu amigo, com uma chave de fenda só, ele falou, não, com isso aqui eu resolvo. De repente ele precisa tirar um micro parafuso, ele não tem a ferramenta. Se você tiver só o dom de línguas, no que Deus pode te usar? Se você tiver só o dom de libertação, Deus só pode te usar em uma coisa. Mas quando você está cheio do Espírito, transbordante do Espírito, aonde quer que Ele te leve, Deus vai te usar. Agora, existem dons que evidenciam, sim, o dom de língua, o dom de profecia, o dom do conhecimento. Mas quem tem o Espírito transbordando, ele tem todos os dons, porque a hora que o Espírito precisar, ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Vocês me entenderam, sim ou não? O Espírito Santo, ele mortifica, ele nos concede do seu fruto para o nosso bem, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Quando eu tenho o Espírito Santo, deixa no telão para mim, por favor. Existe uma hora que eu preciso dar uma dose cavalar de amor. Quando eu tenho pessoas tristes, eu preciso levar alegria, gozo para elas. Quando eu vejo pessoas tribuladas, eu preciso levar paz. Mas quando eu preciso, amado, esperar pacientemente alguém, eu preciso de longanimidade. Tem horas que você precisa praticar a benignidade, a bondade. Tem horas que você precisa profetizar e exercer a fé. Tem horas que as pessoas te tiram do sério. Você precisa ter a tolerância, a mansidão. E tem hora que você é testado na sua carne, você precisa do domínio próprio. Para que Deus deu tudo isso? Sabe por que a gente vê muito crente carnal? Porque ele não entende que o fruto é para ele. Mas se você não comer o fruto, não beber do seu suco, não adianta nada, não vai fazer nada. Não adianta você comprar uma fruta e deixar em cima da mesa, ela vai apodrecer. Se é fruto do Espírito, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. Eu tenho que comer das proteínas, das vitaminas que tem. E as vitaminas do fruto do Espírito, então é isso aí, ó. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Isso é um suplemento espiritual fantástico, que todos nós devíamos tomar toda manhã, comer toda manhã, beber toda manhã, em cápsula chamada oração e leitura da palavra. E praticar isso. É o Espírito Santo quem faz isso na nossa vida. O Espírito Santo mortifica a nossa natureza. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vão viver. Gálatas 5:17. Porque a carne, a nossa vontade de alma, cobiça contra o Espírito aí, Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, a nossa natureza, velha natureza, e esse opõe-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. E é isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer está sempre na minha vida. Isso é uma luta que se trava na vida do cristão. Por que essa luta não trava na vida da pessoa que não tem Jesus? Porque ele não tem a nova natureza. Ele só tem a velha natureza. A velha natureza não vai brigar com ela mesma. Os princípios morais dele não são os princípios morais de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um cristão, de um servo de Deus. Os princípios éticos dele não são os mesmos que o nosso. Ele não conhece isso. Então ele não enfrenta a luta. Mas quando eu entendo que aquilo que eu fazia, que eu via como normal, não posso fazer mais, e aquilo que eu agora aprendi que eu devo viver, quando essas duas coisas forças se confrontam, é uma luta tremenda na mente, no coração e no corpo. Nós precisamos crucificar a nossa carne. Porque ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 24. Perdão, volta para o 17. Porque a carne cobiça contra a carne e o espírito contra o espírito, não é?
Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que vocês não façam as coisas que vocês querem. É por isso que nós precisamos crucificar a nossa natureza todos os dias. E o Espírito Santo é aquele que dá tudo o que nós precisamos, o amor. Romanos 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. É uma obra completa. Não está derramando, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Então foi dado. Agora deixa eu terminar contando para você, fazendo uma ilustração para você. Imagine que você tem um balde na sua casa, você pode fazer esse teste na sua casa, com isso na sua mente. Pega uma panela, ou pega um balde, ou pega, se você tem um privilégio de uma piscina, se você está na praia, mas pega um copo, ou você pega uma garrafa vazia, amarra 2 pedras nela, ou então você solta a garrafa na piscina. Solta a garrafa na piscina, no balde. Você vai ver que a água ela vai boiar. O que aconteceu? A água cercou a garrafa. Cercou a garrafa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, a garrafa tem água? Não tem. É isso que muitos cristãos não entendem. Você não tem que estar dentro do mar do Espírito. Somente. O Espírito tem que estar dentro de você. Aí você pega e enche a garrafa. Você enche a garrafa e joga ela na piscina. O que vai acontecer com a garrafa? Ela vai afundar. E por que ela vai afundar? Porque agora a simbiose é completa. Tanto o mar cobre ela por fora, quanto dentro ele encheu ela. O cristão tem que estar mergulhado no oceano do Espírito, mas cheio do Espírito. Estar no Espírito não é ser cheio do Espírito. Tem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Estão em Deus, mas não são de Deus. Eu posso morar 1 ano na sua casa. Você vai me dar comida, você vai me dar roupa, você vai me fazer... Depois você vai me chamar de vagabundo, porque eu não vou trabalhar, né? Mas eu vou ficar lá 1 ano morando na sua casa. Mas eu não serei herdeiro das coisas que você tem e nunca serei filho. Sabe, nós precisamos entender esse processo do amor de Deus. Ele derramou esse amor, mas Ele quer que nós mergulhemos. Na visão de Ezequiel, nós temos que entrar no oceano. Até que o nosso pé, sabe, não sinta mais o chão e tudo entra. Quando você mergulha, a água cobriu você. Mas se você se encher de água, você morre afogado. Então não vá fazer isso. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você morreu para você. E o Espírito é que vive através de você. E aí você começa a ter a vida de Deus. Sabe por que muitas vezes nós, amados, não conseguimos praticar o fruto do Espírito? Porque nós estamos mergulhados no Espírito, ou estamos no tanque do Espírito, mas ele não está dentro de nós. Ele não está cheio de nós. Ó, essa garrafa está cheia de água, mas por fora está seco. Isso aqui não está completo no sentido do que Deus quer. Deus quer que eu esteja mergulhado no oceano do Espírito, mas aqui dentro também esteja transbordando do Espírito Santo. Ele cuida tanto fora quanto cuida dentro. Isso é entender, e esse amor ele está derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. A gente precisa aprender como usar isso. Num mundo tão doente, tão caótico, sabe, eu comecei a ler um livro hoje, e eu achei muito interessante. Eu estava lendo um outro livro, e nesse livro indicou um outro livro, não é? E eu não posso ficar lendo o livro, porque eu vou comprando o livro. A minha mulher puxa minha orelha, eu vou comprando, eu vou lendo. E ele fala algo muito interessante. A coragem de ser imperfeito, a coragem de ser vulnerável. Nós temos medo de ser vulnerável.
Nós não gostamos de mostrar para ninguém que nós somos vulneráveis. Mas até eu não mostrar para você que eu sou vulnerável, tudo bem. Mas é aquilo que eu falei hoje de manhã. Amados, nós não temos coragem de ser honestos com Deus. Nós temos uma oração que ela é uma oração assim, ó. Senhor, tu conheces o meu coração. Isso é uma oração balela. Você precisa falar, Deus, mostra quem sou eu. Eu quero me conhecer, eu quero saber quem sou eu. Senhor, eu preciso saber quem sou eu. Eu quero me conhecer. O salmista Davi era tão corajoso que ele disse, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Mostra para mim caminhos dentro de mim que eu não sei quais são. Mostra para mim sinais que talvez eu esteja pegando e eu não sei qual é. E eu não consigo nem falar para o Senhor, porque eu não me conheço. Enquanto você não se conhecer, você não vai ser livre. E enquanto você não admitir suas fraquezas, você nunca vai fortalecer. Sabe por quê, amados? Porque é assim. É assim. Paulo falava, eu sou um miserável. Olha, eu quero fazer isso, eu não consigo, mas isso que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele vai para frente de Deus, ele se desnuda diante de Deus. Ele fala quem ele é. Nós vamos ter essa coragem. Nós precisamos ter essa coragem de ficar nus. E nu aqui não é tirar a roupa, não. É ficar nu diante de Deus. Falar, Deus, eu sou isso, mas eu acho que tem mais coisa diante de mim. Eu acho que tem mais coisas diante de mim. Tem coisas que eu não quero ser, e eu acabo sendo. Tem coisas que eu não quero fazer, e eu acabo fazendo. Mas o Senhor tem amor para mudar a minha vida. O Senhor tem amor para mudar os meus pensamentos. O Senhor é amor para mudar quem eu sou e fazer eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Isso é amor. O amor dói. Uma vez o irmão falou assim, pastor, eu quero amar. Eu falei, prepare-se para sofrer. Ele, como assim? Porque quem ama sofre. Quem ama sofre ingratidão, quem ama sofre desprezo, quem ama sofre incompreensão, quem ama pode ser apedrejado, quem ama pode ir para a cruz, quem ama pode ser queimado, quem ama pode fazer tudo isso, porque o amor é sofredor, mas o amor sofre na esperança de ver o objeto do seu amor transformado pelo poder de Deus. Jesus deu a vida dele para que eu e você tenhamos vida. Por isso, quando você olha para esta mesa, você fala assim, poxa, hoje eu vou celebrar a ceia do Senhor, a morte de Jesus. Não celebre só a morte se você não entender o contexto. É por isso que Paulo diz, aquele que comer e beber indignamente é réu diante de Deus no dia do juízo. Porque ele participa, mas ele não entende. Ele não consegue compreender a profundidade disso. Você deve entender que isso aqui é um memorial. O sangue representa, o vinho representa o sangue de Jesus. O pão representa a carne. Mas quando Jesus falou, olha, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido, os judeus não suportaram e alguns já pararam de andar com ele. Não dá para andar com esse homem é louco, esse homem não é normal não. Como é que eu vou comer carne humana? A lei me proíbe comer carne humana, como é que eu vou fazer isso? Mas Jesus não estava falando de comer carne humana. Ele não está falando disso. Quando ele fala assim, olha, o meu corpo, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido, ele está falando de relacionamento. Ele está falando de vida relacional. Ele está falando de alguém que aceita esse sacrifício e caminha com ele por este sacrifício. Ele está falando de relacionamento. Ele está falando que sangue no sangue forma um. É por isso que o casal forma um. Por causa do sangue no sangue. Das relações íntimas. É sangue no sangue. É por isso que Deus diz, o que Deus uniu, o homem não separa, porque o homem não tem condição de separar. É um vínculo que só a morte pode separar. E quando você casa com Jesus, você passa a ter com ele esse vínculo de sangue. Não é uma aliança de, olha, eu falei, eu assinei um contrato, não. É vínculo de sangue. Quando você assiste filmes antigos, principalmente filmes da época do John Wayne, lá dos índios, quando eles faziam aliança, eles cortavam uma parte do corpo, o outro cortava, e ligavam uma com a outra assim. Ó. O sangue de um ligava ao outro. E pronto, ali tinha uma aliança que era inquebrável. Não poderia ser rompido.
E Jesus está falando isso. Sabe, o amor cria vínculo para toda a vida. E o amor não é uma poesia, não é um romance. O amor é uma realidade que precisa ser praticado diariamente. O amor é uma verdade que nós precisamos viver, comer, beber, inspirar, respirar todos os dias. O amor me transforma, e quando alguém me vê transformado, eu sou inspiração para que o outro seja transformado. Eu acho muito legal isso, sabe? Quando você olha para alguém e você se inspira num homem de Deus, você se inspira numa mulher de Deus, pelo testemunho que ela faz, pela forma como ela vive, ou ele vive, pelo exercício de fé, você se inspira em pessoas. Mas Deus não. Deus você respira, Deus você tem aliança, com Deus você liga sangue, o sangue de Cristo com o seu sangue. Foi assim que Jesus ligou a natureza divina com a natureza humana, quando ele nasceu de Maria, concebido do Espírito Santo. Por isso, querido, entenda o amor de Deus. Não tem nada a ver com o amor que o mundo fala, não tem nada a ver com as que as religiões muitas vezes ensinam. O amor é uma pessoa com quem eu me relaciono. Eu me relaciono com a minha mulher porque eu a amo, mas com Deus eu me relaciono porque Ele é amor. É diferente de eu amá-la e nos relacionamos em amor. Com Deus não. Deus é amor. Eu tenho uma relação com o amor que é Deus. Com a minha mulher eu tenho uma relação em amor. Mas com Deus eu tenho uma relação com o amor. A pessoa de Deus é amor. Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!